Rique Mais Notícias. Rique Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, então não perca a partir de 7h20 da manhã as sabatinas dos candidatos ao governo. Todos os dias aqui na Jovem Pan vão passar os homens e a mulher, e as mulheres, né, que pretendem disputar e chegar ao Palácio Iguaçu. Hoje o primeiro entrevistado é o professor Jorge Bernardi, da Rede Sustentabilidade. Mas nós vamos abrir o jornal de hoje falando da nota do Atlético Paranaense. O Clube Atlético Paranaense vem provocando o seu torcedor, deixando o torcedor atleticano muito incomodado. Ele incomoda o próprio torcedor. Mais do que isso, ele se volta contra um comportamento mundial de que em todo estádio de futebol tem espaço para a torcida visitante. Todo. Você pode ir no estádio do Barcelona, do Real Madrid, da Juventus, da Inter de Milão, qualquer estádio da Liga Inglesa, escolha o que você quiser. E qualquer estádio do Brasil. Vai na Turquia, na Grécia, na Argentina, futebol uruguaio, na Bolívia, onde você quiser. Em todo estádio de futebol do mundo, em qualquer lugar, tem espaço da torcida visitante. Menos na Arena da Baixada. Como o jogo foi contra o Flamengo, e o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, a repercussão de você fechar a porta do estádio a uma torcida do tamanho da torcida do Flamengo forçou o Atlético a divulgar uma nota oficial dos motivos que o Clube Atlético Paranaense assim procedeu. A nota começa com um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nota do Atlético. E diz que, na verdade, não é essa que não tem torcida visitante, que todo torcedor é bem-vindo, que pode se misturar com a torcida do Atlético. Marcos Souza, fala aí da nota do Atlético Paranaense. Essa carta aberta foi publicada pelo clube e tem gerado polêmica nas redes sociais. O time, que tem apoio do Ministério Público e da Polícia Militar, apoia a torcida única no estádio. O jogo de ontem teve o maior público na Arena da Baixada desde o início do Brasileirão este ano. O Atlético publicou na noite de sábado, portanto, essa nota, justificando a decisão da torcida única no jogo contra o Flamengo. No documento, o clube cita o artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Segundo a carta, o clube afirma que nunca haverá uma torcida única nos jogos do Atlético, mas sim uma torcida ordeira que não desrespeita o vizinho de cadeira que pode torcer pelo time adversário. Em outro trecho, o documento diz que aqueles que não puderem conviver pacificamente com o torcedor do outro clube do seu lado não podem viver em uma sociedade. O Atlético, diz ainda, está dando um primeiro passo que sabe que vai ser julgado, mas que é necessária uma mudança cultural. O jogo de ontem foi a 6ª de 7 partidas do Atlético que não teve área reservada para a torcida do time contrário. O Atlético venceu o Flamengo por 3-0 na 19ª rodada do Brasileirão e segue na zona de rebaixamento na 18ª posição da tabela. O público de ontem foi o maior do campeonato na Arena da Baixada, com mais de 20 mil torcedores pagantes. O time volta a jogar na próxima quarta contra a Chapecoense na Arena Condá. Em casa, o próximo jogo do Atlético vai ser contra o Grêmio no próximo sábado. Informo que vou imprimir a nota, imprimirei a nota, me vestirei com a minha camisa do Grêmio, novinha estalando, e irei ao estádio da Arena da Baixada e me sentarei ao lado de meus amigos atleticanos. Ponto final. Eu quero ver qual será o segurança, ou qual vai ser o funcionário da Arena, que vai dizer que o torcedor, não eu, o torcedor que quiser ir ao estádio em respeito aos direitos humanos, que é o argumento usado pela diretoria do Atlético, para mandar alguém tirar uma camisa. Eu não creio que haja razoabilidade na postura do Atlético. O Atlético hoje, lamentavelmente, é clube de dono, quem manda é o Petralha. O Petralha esculhamba tudo. A torcida atleticana é tratada feito lixo. Trata o atleticano de qualquer jeito. Quando eu cheguei em Curitiba, 1 década e meia,
Aquela arena pulsava. A torcida tinha orgulho. Eu curtia ir no jogo do Atlético. Eu ia lá, não sou atleticano, sou gremista. Eu ia no jogo do Atlético pra curtir. Me lembro, o primeiro jogo que eu fui, Mark, foi Atlético e Irati, pelo Campeonato Paranaense, na Velha Baixada. Agora, o próprio atleticano evita ir ao seu estádio. Porque se cria um mal-estar. Agora, como o jogo foi contra o Flamengo, o Atlético editou essa carta, dizendo que todo mundo é bem-vindo, certo? Pois muito que bem. Sábado que vem, Atlético Paranaense e Grêmio. Irei ao jogo, de camisa do Grêmio. O Mark é meu convidado para que a gente vá junto. Vamos, Mark? Vamos, tem minha cadeira lá, se quiser ficar do lado, tá convidado. Muito bom, vamos ao jogo, vamos ver se é mero discurso, se é conversinha mole do Petralha, ou se é pra valer. E o primeiro supapo que um torcedor adversário levar, a responsabilidade será da diretoria do Atlético. Primeiro supapo que alguém levar, eu fico imaginando um Atletiba. Ah, senta todo mundo junto. Então vamos. O sujeito compra um ingresso e vai lá na Fanáticos de camisa do Coxa. Senhor Mário Celso Petralha, se o senhor levasse a sério, se o senhor entendesse minimamente de como um torcedor é de verdade, não iria fazer algo dessa natureza. Atrapalhou. Mas eu, como gremista, não tenho que me meter, né? Porque quem tá fulo da vida mesmo é o torcedor atleticano. Esse é que tá na tampa com a diretoria do Atlético. Basta ver onde o Atlético tá na tabela de classificação. Uma pena, já disse e repito, o Atlético hoje é o mais estruturado e melhor time do Paraná. Não tem que cair. Ontem teve uma vitória importante, mas está quase desde o início do campeonato chafurdando na zona de rebaixamento. E não é à toa. O clube é de dono. O dono tirou o clube de sua própria torcida. Um jornal que dedica boa parte, se não quase que a totalidade da sua vida ao mundo da política, se vê forçado a ingressar no futebol por decisão política. Queria estar falando da bola rolando. Baita vitória do Atlético. Em 21 minutos, né, Mark? 3 gols. O Atlético fez 3 no Flamengo. 3. Queria estar falando sobre o desempenho espetacular do Atlético, mas não, né? A gente está falando de uma carta aberta que virou repercussão em rede social. 7h10 e os ouvintes da Jovem Pan acham o que disso, hein, Mark? Denê, tem muita gente participando aqui, estão mais mandando perguntas para os candidatos, não embarcaram muito no assunto do Atlético, não. Boa. Mas tem um outro ouvinte aqui dizendo o André, que é gremista e vai contigo lá no jogo. Boa, André, tamo junto. Também o final telefone 6295, o Iago Camargo, dizendo que os atleticanos agradecem por falar do Atlético. Também tem o final telefone 8915, o José Jamuszewski, acho que é isso, sobrenome complicado, dizendo que o voto dele vai ser sobre questões morais, enfim, já falando sobre esse assunto. Muita gente reclamando que não consegue assistir a live. Eu também entrei aqui no YouTube e não consegui achar, mas diz que tá online, então procura aí no YouTube de algum jeito que você acha. Eu não consegui achar. Hoje no YouTube novamente, não no Facebook. Depois a gente fala sobre essa questão aí, só porque daqui a pouco tem entrevista com o candidato Jorge Bernardi. A gente tem que passar a informação direitinho de onde você pode ouvir e ver. Claro, além daqui do você sintonizar aí na Jovem Pan, ou Jovem Pan Curitiba, Cascavel, ou Foz do Iguaçu. Tem solidariedade de preso, não tem? Preso não é solidário com preso? Na política, também. Eduardo Cunha, o deputado pilantra, preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, está na cadeia desde 2016, desde outubro de 2016. E ele usou das redes sociais, não ele diretamente, mas alguém que tem a senha dele, para informar que Eduardo Cunha tem candidato à presidência da República. Quem é o candidato do Cunha, Mark Souza? É o Lula. Ele cumpre no Complexo Médico Penal aqui de Pinhais a prisão. E em uma carta à nação brasileira, divulgada pela equipe de Cunha, lá no Facebook, o ex-presidente da Câmara dos Deputados se diz vítima de uma perseguição por ter sido responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff e diz que, apesar de se colocar como o maior adversário do PT e o principal responsável por sua queda, ele diz que Lula tem direito de ser candidato, pois quem deve julgá-lo é a população. Além disso, ele aproveitou, Denian,
para pedir votos para a filha, Daniele Cunha, que é candidata a deputada federal no Rio de Janeiro pelo MDB. Então é o seguinte, Eduardo Cunha defende Lula. Eu acho que com isso a gente já... Não precisa nem comentar, né? Eu acho que tá tudo bem. É isso aí mesmo. O presidiário sustenta o outro, politicamente. Tá tudo a dentro do presídio, né? A bancada da grade. E aí você veja como a fala do deputado Eduardo Cunha se equipara do PT, né? Acho que não é a justiça que tem que julgar. Quem tem que julgar é o povo. Você suprime um dos poderes da República, você entende que democracia não é o estabelecimento do império da lei, da Constituição, e passa a falsa impressão de que democracia é vontade tão triste da política brasileira, a divisão do país em nós contra eles, plantada pelo próprio Lula lá atrás, plantou a sementinha da divisão do país entre nós e eles. Essa sementinha, ela deu frutos e estamos colhendo um momento em que um momento de intolerância absoluto, onde não há o mínimo respeito a uma convivência minimamente democrática. Culpa de quem plantou e agora está aí o do Cunha defendendo o seu. 7h15. E aqui no Paraná, a notícia da política no momento é o deferimento até o julgamento da candidatura do Ogier Buch pelo PSL. O Tribunal Regional Eleitoral considerou apto o registro da candidatura do Ogier. O Ogier teve o seu nome aprovado por 3 partidos, é uma coligação, né? O PSL, que é o partido dele, é o partido do Bolsonaro, o Patriotas e o PTC. Esses 3 partidos abraçaram a candidatura do Ogier. Na hora do registro, o PSL resolveu não registrar o Ogier, e o Ogier foi lá e se registrou sozinho, que é um direito do candidato. E a Justiça Eleitoral considerou que sim, está válido o registro até o julgamento, como todos os candidatos serão julgados pela Justiça Eleitoral. Então perceba, nós temos um fato agora verdadeiramente novo naquilo que envolve a postulação do Ogier, porque o Ogier é tão candidato quanto o Jorge Bernardi, que vai nos dar entrevista aqui, e tão candidato quanto o Ratinho Júnior, ou a Cida Borghetti, ou os demais, o João Arruda, os demais postulantes, enfim, Piva, Rosinha. o Rosinha. Então é candidato. Mas o partido dele não quer a candidatura da postura do deputado federal Fernando Francischini. O deputado Fernando Francischini não fala com a imprensa, não dá um pio. Tomodoril é o Oli da política paranaense. Onde está o Oli? O deputado Fernando Francischini não explica, e é engraçado, porque eu não faço qualquer juízo de valor dos motivos do Francischini e do partido. Ele tá legítimo e prometo aqui que não vou fazer juízo de valor. Eu só gostaria de ouvir o Francischini. Ele diga por que tá sumido, primeiro, por que evaporou. E segundo, qual é a postura do PSL? O PSL vai ingressar com um pedido de impugnação do registro, por exemplo? Ou vai deixar solto para o G concorrer? O eleitor precisa saber. A gente quer trazer aqui. O G está marcado de vir aqui. Teve um sorteio aqui uma reunião, um sorteio aqui no Grupo RIC para definir a ordem das entrevistas. O G está ainda, daqui uns dias. Eu não tenho certeza que eu não estou com a lista. Nos dias ele tem que vir. Qual que é? É para valer a candidatura? Não é. Só. Sem juízo de valor. Com a palavra o deputado federal Fernando Francischini. Ouvintes, Mark, vamos para o intervalo. Daniel, o pessoal aqui perguntando, final telefone 4963, o William Neves, dizendo: existe a possibilidade da torcida adversária comprar a maioria dos ingressos, deixando o Atlético de fora da baixada? Pois eu não sei como é que funciona a regra do sócio, né, Mark? Na verdade tem muitos sócios que já têm a entrada garantida, tem vários planos, tem sócio que pode comprar com prioridade, não tem o direito à cadeira, tem sócio que tem a cadeira e pode em qualquer jogo. Então o Atlético tem muitos sócios, é impossível acontecer isso. Mas a possibilidade tem, as cadeiras estão lá à venda, quem comprar primeiro leva. Agora eu duvido que aconteça isso na prática. Não, já imaginou a torcida do Corinthians? A torcida do Corinthians. Mas em tese pode.
Você é do Corinthians, não pode ir lá e comprar os ingressos tudo? Pode. Não tem corintiano pra burro aqui em Curitiba e no estado do Paraná? Você grita, ô corintiano, 10 levantam a mão. Tem até palmeirense, o Terribas é do Eu sou palmeirense, não. É do Parmeira. Pô, você viu que puseram lá o Filipão, tá dando tudo bem, hein? Não, o Filipão, mas daí Só quando nós dois gostamos do Filipão. Mas daí quando o Filipão sai, cai. Toda vez que o Filipão saiu, caiu o Palmeiras. Só nós dois gostamos do Filipão. Tô com medo, já tô aqui já, né, na figa. Então. Mas o Filipão deu uma ajeitada boa no Palmeiras. O que mais, Mark? Tem aqui a Monique Piovesani, ela tá com a Luana, de 10 anos, e o Rodrigo, de 19, são os dois filhos dela, indo pra escola, e escutando aqui o Rick Mais Notícias, todo mundo numa selfie aqui, tiraram no carro e todo mundo lá no rádio, na Jovem Pan. Valeu, obrigado, um beijão. Tem o final do telefone 2586, o Rodrigo Cruz Lopes, dizendo o seguinte, acho que o Denier tinha que ir no jogo do Coxa pra ajudar na renda. Mas é que o Grêmio não joga contra o Coxa. Eu queria que o Coxa tivesse na primeira divisão. Se for pra ajudar divisão. na renda, vai no jogo do Paranito. Ah, Paranito tá precisando, cara. Do Paraná. Não, mas eu não tô falando mal do Paraná. Não, mas eu fiquei com uma pena do Paraná. O Paraná conquistando um pontinho no Beira-Rio contra o Inter, leva um gol. Dá dó no coração, não dá dor? 50 minutos do segundo tempo, o Paraná levou o gol. E foi segurando... Cara, se você ver... Pra você ver como é que o Paraná tem potencial. Jogou contra um time que tá lá na ponta. Não, querendo ou não. Mas tá lá na ponta. Esse Inter é uma enganação. Espera o segundo turno. Esse Inter é uma enganação? Espera o final do campeonato. Tá bom. O Thiago Nakashima, nosso ouvinte, aí. dizendo o seguinte, Daniel, que ele não vê problema em time ter dono, que na Europa quase todos os times têm dono e lá dá certo. Desde que o dono tenha noção, né, da realidade. Desde que o dono seja um shake e traga os melhores jogadores do mundo. Isso daí é até tranquilo. E desde que o dono tenha interesse pelo bem-estar do torcedor, né? E não submeta... Porque essa decisão de torcida misturada, ela incomoda o atleticano. Porque o discurso é muito bonitinho, né? Ah, do meu lado ali você tem que respeitar o torcedor. Poxa vida, você imagina assim, um jogo... Vou tirar o Grêmio da parada. Um jogo Atlético Paranaense e Corinthians. 3-0 pro Corinthians. Com os corintianos do lado dos atleticanos corneteando. Poxa vida. É o típico exemplo de quem nunca botou um pé de verdade numa torcida de futebol, de quem tá desconectado da realidade. Isso vai dar confusão, vai ter gente que vai se machucar. Mas eu vou falar o quê? Daniel, pra terminar esse bloco, você gosta muito de jingles políticos. Muito, você é um grande fã, mesmo, conhece vários. Daniel tem uma cabeça fantástica. Você fala assim, jingle do Afife Domingues de 89. Ele deve saber, ele sabe todos. Juntos chegaremos lá. Falei, quer no saber. Brasil. Agora tem o jingle novo da Dilma Rousseff. Ah, mentira. Campanha nacional de Minas Gerais. Dilma que lidera as pesquisas, inclusive lá em Minas. Mineiros elegerão Dilma Rousseff. Que bom, vai nos dar um monte de meme. Não, mas tem... tem um trecho, tem um verso, uma frase do jingle que fala o seguinte, ó. Não tem homem ruim que derrube essa mulher. Eu não vou colocar pros ouvintes escutar aqui, porque ninguém merece às 7h19 da manhã. Não, agora não. A gente ouve. Depois. Ei, não tem só o Eduardo Cunha. Cara. Só o Eduardo Cunha. Que é o homem ruim que derrubou essa mulher, né? Que agora apoia o PT, olha só como é a vida. Coisa linda. Vamos para o intervalo. Na volta, a entrevista com o candidato ao governo do Paraná, Jorge Bernardi. Já, já. Rick Mais Notícias. A partir de agora, todos os dias, o Rick Mais Notícias vai conversar com os candidatos ao governo do Paraná. A ordem das entrevistas foi decidida por sorteio, com a presença dos representantes dos candidatos, numa reunião aqui no Grupo Rick. Ouviremos todos os postulantes ao governo do Paraná para falar sobre as propostas à administração do nosso estado, também para falar da vida dos candidatos, qual é o seu passado, porque o eleitor precisa conhecer cada um deles, o que fez, o que deixou de fazer, quais são suas posições políticas, suas posições partidárias, quais são suas posições ideológicas. Uma entrevista sem mimimi, firme como deve ser, e todos os candidatos serão submetidos a uma sabatina feita por mim, pelo Mark Souza e pelo ouvinte da Jovem Pan. Você pode mandar a sua pergunta para cá pelo WhatsApp 41 98504 5092 ou pela live do Facebook www.facebook.com
/RIC+PR. Agora são 7 horas e 27 minutos. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná. A credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. 20 minutos é o tempo da entrevista. Começa a contar a partir de agora. Candidato Jorge Bernardi, muito obrigado pela presença. Nós vamos conversar aqui. O senhor abre aí a rodada das entrevistas da Jovem Pan e da RIC TV. Bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, Mark e todos os ouvintes da Jovem Pan. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar participando desta rodada de entrevistas. O curitibano conhece o Bernardi porque foi vereador da cidade por 7 mandatos. O eleitor do interior talvez não conheça o Jorge Bernardi como o curitibano conhece. Se você fosse se apresentar, Jorge, ao eleitor, você diria que é quem? Quem é o Jorge Bernardi? Por que o Jorge Bernardi quer governar o Paraná? Em primeiro lugar, esta pergunta eu fiz quando vieram me convidar para ser candidato. Eu perguntei aos meus interlocutores, por que vocês querem que eu seja candidato a governador? E eles responderam, em primeiro lugar, Jorge, porque nós confiamos em você. Em segundo, porque consideramos você preparado. E em terceiro, porque não estamos satisfeitos com esse quadro. E aí eu aceitei esse desafio. Quem sou eu? Eu, em primeiro lugar, um cidadão brasileiro que está na política há 35 anos e que jamais, em hipótese alguma, em momento algum, me envolvi em qualquer ato de corrupção. Pelo contrário, procurei sempre combater a corrupção. No meu último mandato como vereador, nós presidimos uma CPI do transporte coletivo que muitos diziam que ia terminar em pizza e agora tem 14 agentes públicos e políticos sendo processados pela justiça. Profissionalmente, eu sou formado em jornalismo e direito, tenho mestrado e doutorado em gestão urbana, sou diretor e também vice-reitor de uma das maiores instituições de ensino do Brasil, com mais de 221 mil alunos, criei vários cursos superiores e aqui em Curitiba muitas leis que estão em vigor foram de minha iniciativa, como por exemplo, a do uso do cinto de segurança. Curitiba foi a primeira cidade do Brasil a exigir, 3 anos antes do Código de Trânsito, o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos. E também a lei que permite que as pessoas com deficiência trabalhem em órgãos públicos, que posteriormente se transformou num princípio constitucional e é uma lei federal hoje. Então, Curitiba, em 1983, 5 anos antes da Constituição, nós estabelecemos este princípio constitucional que beneficiou milhares de trabalhadores com deficiência no nosso país. Bom, vamos para a nossa sabatina. A primeira pergunta que eu faço ao candidato Jorge Bernardi, da Rede Sustentabilidade, é uma pergunta dura, mas necessária. Há no mundo político quem entenda que a sua candidatura serve para ser laranja do MDB. Na última eleição, você foi vice do Requião Filho. Hoje, o sobrinho do Requião é candidato ao governo, o João Arruda. E que como o Jorge não tem tempo de televisão, muito pequenininho, e não participa dos debates, entra no jogo para servir de escora como laranja de um candidato maior, que é o candidato do MDB. Então a pergunta é muito direta. O Jorge Bernardi é laranja do candidato João Arruda do MDB? Em hipótese alguma. Pelo contrário, o João Arruda, como o senhor Osmar Dias, de quem eu fui suplente, como também o seu Ratinho Júnior e a própria Cida Borghetti, através do seu marido, tentaram de todas as formas nos retirar dessa disputa. A nossa candidatura está posta desde novembro do ano passado. Nós elaboramos um plano de governo com 19 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná. E, Denian, é a primeira vez que eu ouço essa questão.
eu não sou laranja de ninguém. Eu estou disputando esta eleição para ganhar o governo do Paraná. Modéstia à parte... Qual que é o seu vínculo com o Requião? Olha, eu passei a vida toda brigando com o Requião. Aliás, se você olhar a minha história, eu saí do PMDB em 1987 por causa de uma desavença com o então prefeito da cidade, o senhor Roberto Requião. Eu propus a cassação do mandato dele quando ele foi prefeito de Curitiba. E vou dizer mais, quando o filho dele, o Requião Filho, veio me convidar para ser o candidato a vice, porque nós estávamos estruturando a rede de sustentabilidade, eu disse, Maurício, que o nome dele é Maurício, eu passei a vida toda brigando com o teu pai. Ele disse, isso não é problema, quem não brigou com meu pai? Então essa hipótese jamais existiu. Se você dissesse assim, a tua campanha é para alavancar a campanha da Marina, eu posso admitir que também porque a Marina precisa de um palanque aqui no Paraná, mas nós estamos preparados para ganhar o governo do Paraná e governar com os melhores. Eu me preparei durante 35 anos para disputar essa eleição. Você vai dizer, mas você não passou de vereador, foi suplente de senador, foi secretário municipal, você não tem uma vivência estadual. Ora, eu já formei 22 mil gestores públicos em todo o Brasil. Inclusive, na Assembleia Legislativa tem 4 ex-alunos meus. Na Câmara de Vereadores tem 3 ex-alunos meus. No Brasil todo temos centenas de prefeitos e de vereadores, de secretários que foram nossos alunos. Ideologicamente, o Gilberto Bernardi é um homem de esquerda, de direita, de centro. Há muitos ouvintes mandando o link de que o senhor participou de uma homenagem ao ditador Kim Jong-un. Isso foi uma bobagem. Eu fui numa reunião, no Jornal da Água Verde. Entende que era no dia, me convidaram para aquele evento e depois estão explorando isso de uma forma indevida. Ideologicamente, qual a sua posição? Eu não sou de esquerda, não sou da direita e também não sou do centro. Nós estamos um passo à frente, porque a Rede Sustentabilidade, ela é um partido que se baseia em ideias da complexidade. E o grande filósofo da complexidade, Denian, se chama Edgar Morin. Nós hoje, você tem que ver a vida como um todo, o universo, em todas as áreas. Essas ideias de esquerda, de direita e de centro vêm do século XIX. E, entende? Durante muitos anos eu fiz a minha formação dentro do trabalhismo democrático de Leonel Brizola, de Getúlio Vargas. Portanto, à esquerda, né? De centro-esquerda, digamos assim. Mas depois, quando eu conheci essas ideias que impulsionam a rede de sustentabilidade, eu achei que essa é uma postura avançada para o século XXI. Atualmente, os políticos, eles ainda vivem as realidades do século XIX e nós temos que dar um passo adiante, ver que todas as pessoas, todos nós, os seres humanos, estamos nesse processo de evolução da vida e nós temos que viver em harmonia. Por exemplo, né, numa questão que envolve a administração pública e posição ideológica, num eventual governo Jorge Bernardi, o senhor trabalharia com a possibilidade de privatização de estatais? E pergunto uma em particular, porque quando fala em privatização da Copel e da Sanepar, arrepia todos os candidatos. Eles são unânimes em dizer que não. E eu também digo não. Pois então eu vou tirar a Copel e Sanepar do foco da discussão, porque os candidatos todos são unânimes. Mas, por exemplo, a Compagás e outras empresas públicas do estado do Paraná, o senhor poderia privatizar ou é contra a privatização? Não, nós poderíamos estudar a privatização, porque eu tenho observado que a Compagás, ela foi criada logo depois da Constituição de 88, porque essa é uma das atribuições do Estado, ou seja, a questão do gás canalizado, está lá no artigo 25. Essa nós podemos estudar. Aquelas empresas que forem deficitárias, que estão causando prejuízo aos cofres públicos e não têm caráter estratégico, nós não temos nenhum
tipo de preconceito em poder privatizá-las. O que nós precisamos é de um Estado eficiente. E eu sei como fazer isso, porque quando fui presidente da Câmara, Denian, você ainda era jovem lá no Rio Grande do Sul, nós demitimos 154 funcionários. Foi logo depois da Constituição de 88. Eu reduzi os gastos da Câmara de Curitiba de 5,4 para 1,8 em 2 anos. Acabei com os carros oficiais, acabei com a aposentadoria dos vereadores, acabei com todos os privilégios e mordomias. Passei muitos anos depois na Câmara e nunca mais fui eleito para um cargo dentro da administração da Câmara, porque os meus colegas chegavam a dar até declaração na imprensa de que eu era honesto demais, se honestidade tem de mais ou de menos. Isso é uma obrigação de todos nós sermos honestos, ou seja, fazermos o melhor. Marque. Denian, muitos ouvintes participando aqui, candidato. Um deles é o final do telefone 8648, o Amazonas Prestes. Ele pergunta a sua opinião sobre as terceirizações na área da saúde. Em primeiro lugar, nós temos que buscar a eficiência na administração pública. Muitas dessas organizações sociais que foram implantadas no interior do estado do Paraná são verdadeiras quadrilhas que assaltam os cofres públicos. Eu não tenho nenhuma dificuldade em ver ou colocar, digamos, empresas terceirizadas, desde que elas sejam bem fiscalizadas. Agora, a eficiência também tem que vir do próprio servidor público, do serviço público. Então, se esses órgãos forem bem administrados, com seriedade, acabando com qualquer tipo de privilégio de mordomia, eu tenho certeza de que também um organismo público pode oferecer um excelente serviço à população. Aliás, eu tenho um livro que se chama Gestão de Serviços Públicos Municipais, onde eu discuto esse tema. Eu já tive 70 mil alunos na área de gestão pública, formei 22 mil gestores públicos. Então, essas questões todas, você tem que buscar a eficiência, oferecer ao servidor, ao usuário do serviço público o que há de melhor, e não apenas beneficiar o grupo A, o B ou C, dizendo que o que é privatizado é melhor do que o que é público. O candidato Francisco do Amaral, só para a gente conseguir fazer o maior número de perguntas, todo mundo associa a rede com a Marina. Ela Sim. É a grande legenda, o grande ícone do partido. E ele pergunta se você concorda com as ideias dela sobre aborto, drogas e desarmamento. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Marina é hoje a pessoa mais preparada para governar o Brasil. Ela está procurando unir o nosso povo, enquanto que alguns estão nos extremos tentando dividir. Eu precisava dizer que, em primeiro lugar, que a questão do aborto é uma questão que está estabelecida no Código Penal. Eu defendo o que está lá, que já está consolidada há 70 anos. Mas não é o que defende a Marina, né? Não, A Marina defende outra coisa. Então, a pergunta do ouvinte eu entendi. A pergunta é objetiva. Sim. O Jorge Bernardi concorda com a posição da Marina sobre aborto ou não? Bem, vamos ver o que ela diz, que isso deve ser levado num plebiscito. Isso. Eu, particularmente, eu sou contra o aborto. Mas eu admito essa hipótese porque isso está no nosso plano de governo, que é a democracia de alta intensidade. O que significa isso? Que nas questões onde a população está dividida, nós temos que ouvir o povo. Então essa é a minha posição. Vale a mesma regra para a questão das drogas? As drogas, por exemplo, eu sou contra a legalização das drogas. Mas quando se trata, por exemplo, vamos pegar lá a maconha, para fins medicinais, eu acho que isso aí tem que ser aceito, porque as pessoas, só quem vive esses problemas de saúde que sabe da importância. Então, para fins medicinais, eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Muitos ouvintes perguntando sobre segurança pública, suas propostas para essa área. Olha, eu quero dizer que esta é uma das áreas que eu mais estudei. Inclusive, criei 3 cursos de segurança na instituição onde eu trabalho, lá na Uninter. Eu sou o coordenador do curso de segurança pública, tenho estudado isso há muitos anos. Temos o curso de gestão da segurança privada e agora eu criei o curso de detetive particular, ou seja, também de investigação profissional. Em primeiro lugar, me reuni na última sexta-feira com os sindicatos
e lá recebi uma série de propostas, mas a primeira de todas as propostas é criar um grande Conselho Estadual de Segurança Pública, e esse conselho vai definir as políticas públicas para o Estado do Paraná. Eu, particularmente, considero que nós temos que fazer com que o Estado do Paraná ele enfrente esse problema, aumentando o seu efetivo policial. Hoje, no interior do Paraná, Denian, se vive um verdadeiro faroeste, porque simplesmente nós não temos mais policiais. São 17 mil na Polícia Militar, são 4 mil na Polícia Civil, e a Polícia Civil passa o tempo todo cuidando de presos. Então, o que nós vamos, ao longo de 4 anos, vamos recompor as forças policiais do Estado do Paraná. Vamos fazer com que a população sinta a presença da polícia e, junto com isso, também vamos ter ações ativas e efetivas dentro dos presídios, onde estão as grandes quadrilhas, mas as principais quadrilhas estão dentro do aparelho do Estado. Esses grupos econômicos que se aproveitam da máquina e corrompem, roubam, esses são os primeiros que nós deveremos combater, e é o que eu vou fazer. Nesse tópico da segurança pública, há um tema que foi tratado no debate da Bandeirantes, o senhor não participou, e ele certamente vai passear nesta campanha eleitoral. Foi o incidente lá de abril, aquele confronto que houve entre policiais militares e sindicalistas da APP Sindicato. Eu não digo que foi professor está em sala de aula, está trabalhando, aquilo envolveu poucos docentes e mais sindicalistas. Mas naquela posição, naquilo que houve lá, a polícia, na sua opinião, agiu corretamente ou de maneira equivocada? Em primeiro lugar, eu considero os dois lados vítimas, porque os policiais também são vítimas desse processo. Qual o processo, candidato? A pergunta é objetiva. Esse processo. A ação da Polícia Militar lá, que aconteceu no mês de abril, a pergunta é objetiva. Ela foi correta ou incorreta, na sua opinião? Em primeiro lugar, eu quero dizer que ali foi um momento de confronto. Eu acho que, eu não tenho dúvidas de que houve exageros. Embora o aparelho do Estado tenha isentado todas as forças. Agora, do meu ponto de vista, a polícia tem que existir para proteger o cidadão, para combater bandido e não bater em professor. E eu convivo com muitos dos policiais, e alguns vieram do interior do estado à noite, estressados, e você sabe que no meio de um confronto, eles são preparados para agir, e agiram com excesso, digamos assim, em relação àqueles professores, àqueles sindicalistas, ou aqueles cidadãos que estavam lá. Mas a questão da segurança não é essa aí, esse tipo de confronto. A questão da segurança é que nós temos que equipar o Estado. Temos que combater a corrupção dentro do Estado. Você observe, Denian, nós vivemos uma verdadeira caquistocracia. O que é isso? É o governo dos piores indivíduos. Você vai lá no Congresso Nacional, tem mais de 200 deputados e senadores envolvidos na Lava Jato e todo tipo de corrupção. Você vai no Palácio do Planalto, está lá o presidente e 8 dos seus ministros envolvidos e denunciados e sendo investigados. Você vai no Palácio Iguaçu, você vê que até agora, na atual administração, tem secretários que acabaram de ser denunciados e continuam protegidos sob o manto do foro privilegiado. Todo dia nós estamos vendo questionamentos e inquéritos envolvendo o ex-governador, deputados estaduais. Então, isso é que tem que mudar. Marque. A corrupção nós temos que combater dentro do Estado em primeiro lugar. Estamos nos aproximando do fim da entrevista, quero priorizar o ouvinte. Muitos ouvintes perguntando sobre a sua posição em relação ao Lula. Livre ou preso? Eu acho que nós temos que respeitar a justiça. Se ele foi condenado, ele tem que responder a todos os processos, e o único caminho é através da justiça. Eu, por exemplo, eu não vejo isso sob o ponto de vista ideológico. Eu fui muitos anos, mais de 30 anos, advogado criminalista. Eu vejo pontos que ele poderia ter sido absolvidos e outros que poderiam ser condenados. Então, no meu ponto de vista, há uma decisão judicial e ela tem que ser respeitada. O candidato falou sobre contratação de funcionários públicos. Como pagar mais se o Estado
passa por dificuldades financeiras. Acabando com os privilégios e com as mordomias, fazendo uma completa auditoria no estado do Paraná. Você observe, 24 bilhões por ano só de custeio. Eu trabalho numa empresa privada, quando há qualquer tipo de dificuldade, você corta 10% dos gastos. Só aí nós vamos reduzir em 2,4 bilhões de reais. Por exemplo, o ex-governador viajou durante 7 anos e 3 meses, 780 mil quilômetros. Ele foi à Lua, voltou e deu uma volta ao redor da Terra com os aviões e helicópteros que estavam a seu serviço. Isso tem que acabar. Se ele tivesse andado mais de carro pelas estradas do Paraná, ele ia conhecer melhor os problemas e ia ver que esse pedágio que nós pagamos aqui é um verdadeiro roubo, um verdadeiro estelionato. Bom, estourou o tempo de 20 minutos, a conversa... Que pena. A gente podia ir adiante, mas dizer ao Jorge Bernardi, candidato da Rede, e aos demais candidatos, e principalmente aos ouvintes, que haverá também uma segunda rodada. Ótimo. Um outro chamado ao Jorge mais perto da eleição, para que venha aqui conversar com o eleitor. E quem quiser ouvir mais e conhecer mais sobre o candidato Jorge Bernardi, às 8 horas da manhã, em ponto, na tela da RIC TV Record, nós seguiremos com esta conversa lá na tela da RIC. Candidato Jorge Bernardi, muito obrigado pela atenção com o ouvinte da Jovem Pan. Eu é que agradeço e quero dizer que, embora sejamos um partido em formação, temos pouco tempo, mas com fé nós caminharemos juntos, vendo no invisível, crendo no inacreditável para alcançarmos aquilo que parece impossível. Muito obrigado. Muito obrigado. Intervalo. Voltamos na sequência com o bloco final do RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias. 7 horas e 52 minutos, estamos de volta para te contar que já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral as informações sobre os candidatos que vão disputar as eleições. De acordo com a última atualização do site do TSE, teremos 9 candidatos ao governo do estado, somando o patrimônio declarado de todos eles, chega-se a 18 milhões de reais. As informações, que são públicas, mostram Ratinho com um patrimônio de pouco mais de 13 milhões e meio de reais. Na sequência aparece Jorge Bernardi, que declarou um patrimônio de pouco mais de 1 milhão e 300 mil reais, seguido de João Arruda, com 1 milhão e 200 mil. Depois aparece o candidato Doutor Rosinha, com cerca de 770 mil reais. Aí depois vem o professor Piva, com patrimônio de 530 mil. A governadora Cida Borghetti declarou um patrimônio de pouco mais de 480 mil reais. Na sequência vem Geonísio Marinho, com pouco mais de 305 mil. E por último a candidata Priscila Ebara, com 10 mil. O candidato professor Ivan Bernardo não declarou nenhum bem. O GEBUC, que providenciou uma candidatura individual depois de impasses com o PSL, conseguiu entregar a documentação a tempo no Tribunal Regional Eleitoral, mas ele ainda não aparece no site oficial do TSE, que divulga informações sobre os candidatos. Somando a do GEBUC, o Paraná tem 10 pedidos de candidatura para o governo aqui do estado. Entre os 14 candidatos ao Senado, os 4 com maior patrimônio declarado são Oriovisto Guimarães, com um patrimônio de pouco mais de 239 milhões de reais, seguido da ex-vice-prefeita de Curitiba, Miriam Gonçalves, com um patrimônio de 6 milhões de reais. Na sequência aparece o ex-deputado Nelton Friedrich, com 5 milhões e 200 mil reais, e em quarto está o ex-governador Beto Richa, com um patrimônio de pouco mais de 4 milhões e 800 mil. Entre os presidenciáveis, os que apresentaram maior patrimônio foram João Amoedo, com pouco mais de 425 milhões, Henrique Meirelles, com 377 milhões e meio, seguido do candidato PPL, João Goulart Filho, com 8 milhões e meio, e o ex-presidente Lula, com um patrimônio de quase 8 milhões. No site do TSE é possível ter acesso aos bens declarados por Lula nas eleições de 2006, 839 mil reais, ou seja, o patrimônio é quase 10 vezes maior do que em 2006. Lembrando que a Justiça pediu bloqueio de cerca de 16 milhões do ex-presidente. Para os ouvintes que tiverem curiosidade e quiserem saber os detalhes dos bens, é só acessar o site tse.jus.br/eleições. 7h55 agora. Tem muita gente aqui participando, perguntando como será o calendário
das entrevistas. Tem fácil aí para saber como será o calendário, quem será o próximo puxar ouvido. aqui Durante toda a semana você vai ter um por dia, obviamente, candidato aqui no microfone da Jovem Pan, falando dos seus projetos, suas ideias, seus ideais para o Estado. Como é que tá aí a agenda, Tê? Muito bem, amanhã nós teremos entrevista com o João Arruda, do MDB. No dia 22, professor Piva, do PSOL. Dia 23, Cida Borghetti, do PP. No dia 24, professor Ivan Bernardi, do PSTU. Dia 27/8, o Dionísio Marinho, do PRTB. No dia 28, Ratinho Júnior, do PSD. Dia 29, Doutor Rosinha, do PT. Dia 30/8, a Priscila Ebara Guimarães, do PCO. E no dia 31, Ogier Buch, do PSL. Essa é a primeira rodada, né, que nós vamos fazer aí até o dia 31, ou seja, até o último dia desse mês, nós temos entrevista aí com os candidatos. Então essa é a nossa agenda, e aí é uma agenda, todo dia tem entrevista. Então todo dia que você ligar aqui na Jovem Pan, vai ter um candidato aqui e a gente vai estar esclarecendo para você quem são aí os postulantes ao governo do estado. E lembrando que você, ouvinte, também participa dessa entrevista. Essa sabatina também é sua. Você manda aqui pelo WhatsApp, pela internet, pelas redes sociais, a sua pergunta e nós fazemos aqui no ar ao vivo. A segunda rodada de entrevistas começa aí no dia 13, né? A partir do dia 13/9. E já começa com o Ogier Buch, que é o último entrevistado dessa sequência, né? Da primeira sequência. Então, a partir do dia 13 tem a segunda rodada e ela vai até o dia 26. Então, né, a gente vai fazer 2 rodadas com cada candidato. E aí também a gente vai ter debates e muito mais. Vai ser bem legal. O pessoal, é a maior cobertura. O pessoal perguntando aqui, Tê, sobre a live, só explicando mais uma vez então. A partir de amanhã você digita lá youtube.com/rickmaispr, tudo junto. Vai ter lá o nosso canal com a live e também tá no nosso site, né? Isso, se você achar muito difícil, você pode procurar aí no Rick Mais, o rickmais.com.br/Jovem Pan. Lá você vai conseguir assistir a live também todos os dias, tá? E também o jornal todos os dias, você pode assistir por lá também. Os ouvintes aqui comentando sobre a declaração de bens dos candidatos. Muita gente duvidando das informações aqui que a gente repassou. O que a gente repassou foi o que está no site TSE, é o que eles declararam. Agora, se tem alguma inconsistência, se você ouvinte tem alguma dúvida, pode entrar lá no site e dar uma olhada, enfim. Mas o pessoal achando muito pouco, assim. Tem gente que ganha um salário grandão. Eu também achei muito pouco. E daí só tem um apartamento velho lá no nome, estranho, né? Eu também achei estranho, assim. Tem uns números aí meio absurdos. Mas enfim, é aquele negócio. Às vezes não tá no nome da pessoa, porque ela declara o que está no nome dela. Exato. Ela declara o que ela colocou no imposto de renda. Mas sabe o que eu acho? Eu tenho dó dos políticos. Você veja, tudo pobrezinho. Todo mundo pobre, né? Não querem tanto isso, né? Tão tudo falido, tudo sem nada, né? Como dizia lá no interior, não tem um gato pra puxar pelo rabo, entendeu? Isso daí pra governo do estado. Aí você vai ver dos presidenciáveis, é mais ou menos a mesma coisa. Ninguém é um mega milionário. Tem um caso só do João Amoedo. O João Amoedo que é empresário, enfim. Que realmente, né, tem muito dinheiro. Mas o resto é tudo. O resto tá ali 1 milhão, 2 milhões. Que... Para, né? O 1 milhão, 2 milhões. Eles são franciscanos, entendeu? Não venha com essa. Entregam a vida ao povo do Marcelino país. Pão e Vinho. 7h58, vambora, Tê? Vambora, amanhã a gente tá de volta cedinho aqui, 7 horas da manhã. Depois do intervalo tem o Rock and Pop. Até lá, tchau. Tchau.